Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vânia Almada, seja bem-vindo ao meu canal. E o tema desse vídeo hoje, olhar por uma outra perspectiva. Mas como assim, Vânia? Como olhar por outra perspectiva? Algo que eu não estou conseguindo enxergar, algo que eu não estou conseguindo enxergar nem o próximo passo. Como que eu vou olhar por outra perspectiva? Então, gente, às vezes a gente se encontra em uma situação que eu não sei qual é a situação que você está se encontrando agora, mas eu já tive em algumas situações que eu não conseguia realmente ver o próximo passo, quanto mais olhar por um outro lado. Mas pensa assim, quando a gente começa a estudar, ter esse caminho de expansão de consciência, é, esse conhecimento do universo, todos esses conhecimentos que a gente está buscando para ver se a vida da gente muda, a vida da gente melhora, às vezes a gente não entende nem o que está acontecendo, quanto mais como que eu vou olhar por um outro lado. Mas acontece que tudo tem uma outra forma de ver. Por quê? Porque eu teve situações na minha vida que eu me revoltei, tipo, como que tá acontecendo isso comigo e eu não tô conseguindo, cara, eu me sentia presa como se tivesse amarrada no fundo do poço. É tipo, não só chegando lá no fundo do poço, né? Eu tava amarrada, não conseguia sair, não conseguia ver por onde qualquer possibilidade de sair daquela situação. Mas agora eu estudando e claro, no momento do problema eu consegui parar um pouco. Por isso que é bom o processo de meditação. Quase todos os meus vídeos eu falo sobre meditação, porque a gente acalma a mente, a gente vem para dentro de si, se conecta com a centelha divina, com o eu superior, e a gente acaba trazendo a solução. Trazendo assim, a solução ela é mostrada pra gente de uma forma diferente. Por exemplo, você tá num relacionamento que você tá totalmente dependente do seu parceiro, você não vê como que vai sair, não tá bom pra você, você não quer mais, mas você não tem uma forma de ver como que vai sair daquela situação. E não só essa, eu tô dando esse exemplo, mas existem outras situações na vida da gente que a gente meio que paralisa. Então você para, você respira, né, que é um dos processos de meditação, você medita e você tem noção de tudo aquilo que está acontecendo. Ok, eu tô com esse problema, vou respirar, vou focar. Como que eu vou trazer dessa situação algo de aprendizado? Por quê, gente? Muitas situações que a gente vive, todas as situações ruins ou não que a gente vive, ela sempre traz um aprendizado. E eu já estive numa situação bem difícil, mais ou menos com esse exemplo, e às vezes, eu me revoltava, não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Mas eu pegava, e eu já estava começando nesse processo de expansão nesse processo de expansão de consciência, de conhecimento, e eu ficava, mas o que é que eu fiz da minha vida para ficar nessa situação? E eu comecei a olhar por um outro lado, um outro ângulo, porque quando a gente não consegue, não entende ainda, não chegou nessa parte de entender todo o processo de expansão de consciência, a gente sofre, né, claro, tentando entender com a cabeça, com a mente limitada, a gente não entende, mas quando a gente vai para a meditação, a centelha divina, ela começa a te passar informações que você começa a entender por que que tudo isso está acontecendo. Por que que fulano está agindo assim? Por que que eu me coloquei nessa situação? Porque sempre tem um aprendizado pra gente. A gente não entende, às vezes, que a gente só quer
uma vida X, uma situação X. Mas para você chegar até lá, existe um longo caminho a percorrer, existe muito aprendizado para preparar para o que vem no futuro. Pensa assim, eu já vi esse exemplo na internet, mas cabe muito bem agora. Esse exemplo é: a vida ela é uma tela de bordar. E você, quem borda já sabe como que é. De um lado, você não entende todo o emaranhado. Mas mas Deus, ele está ali bordando a sua vida, então ele já, a arte inteira está toda linda ali do lado que ele está fazendo. Então a gente não entendia o processo, mas Deus está ali fazendo todas as coisas acontecerem para ser perfeito quando você chegar lá na vida que você quer. Eu já passei por situações difíceis, e no momento que eu estava passando essas situações eu não entendia. E uma das coisas que eu usava comigo era não me conformar com aquela situação. Eu não aceito essa situação, eu preciso sair dela, eu vou sair dela, eu não aceito. Depois eu gravo um vídeo como foi que usando essa não aceitação, essa indignação, enfim, essa revolta, eu consegui algo, mas isso é tema para outro vídeo. Então, de início, você já não aceita aquela situação. Quando você está em uma situação bem complicada, você já não aceita. Então, você já fala para a sua centelha divina: olha, eu tô nessa situação, mas não é isso que eu quero para mim. Então, já começa no seu processo de meditação, conversar com a sua centelha. Agora eu quero sair daqui. O que eu tenho que aprender? Porque quanto mais rápido você aprende, mais rápido você resolve a sua situação. Porque quando eu entendi que a situação que eu estava passando, eu precisava passar por aquilo para aprender algo. E quando eu aprendi aquele algo, às vezes não é nem sobre aprender sobre alguém ou sobre qualquer outra coisa, às vezes é sobre você mesmo. Você tem que aprender algo sobre você. E muitas vezes você tem que aprender a ser paciente, tem que despertar alguma virtude em você. E eu entendi isso, porque a impaciência era muito dominante em mim e eu queria as coisas para ontem, ontem, e já queria que acontecesse ontem, e as coisas não são assim. Então, quando eu estava passando por aquela situação e aprendi que tudo tem o seu tempo, tudo tem o porquê de acontecer, tudo tem a sua hora certa. E às vezes, quando a gente está em algo que dá errado, às vezes a gente se revolta, claro. Ah, não deu certo porque, enfim. Mas a gente para um pouco, respira e a gente entende que se não deu certo daquela forma, ou se, enfim, adapta para a realidade de vocês, é porque algo tem para acontecer. Então, nada é errado nas mãos de Deus, tudo é perfeito. Tudo na sua centelha divina, tudo que a sua centelha divina permite você passar, ela sabe o que está fazendo. Ela é sempre para o seu bem, sempre para o seu aprendizado, sempre para a sua evolução, sempre para a sua expansão. E não adianta, às vezes, a gente se revoltar com a centelha, porque ela é como se fosse um pai, né? Tá ali olhando para você e tá esperando você parar aquele surto de choro, igual uma criança, e tomar as rédeas da sua vida, as rédeas da sua decisão, porque você também é Deus. Parando para fazer uma analogia, você também é Deus, você é um ser, Deus é o Criador, você é um ser criativo. Então, a sua centelha tá ali esperando você parar, tipo, tá surtando, vamos lá, respira, vou esperar tu parar esse surto de revolta com a vida e que eu vou te dar a solução para tu resolver esse problema. É mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso quando a gente está nessa loucura que a gente não
consegue ver um passo à frente, não consegue sentir a presença da sua centelha. A gente acontece muito, porque eu falo isso porque já aconteceu comigo, mas tenha sempre em mente, tudo que acontece, a sua centelha tá ali do seu lado, olhando para você, esperando você se conectar com ela, para ela dizer, olha gente, aqui ó, a solução desse problema, aqui o que eu tenho de bom para ti, para de surtar e me escuta. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Já falei para vocês que eu também já tive esses surtos. E a minha centelha sempre fala comigo, me acalma. Sempre tem, na Bíblia Sagrada tem o Salmo 23. Leia esse salmo, me ajuda muito a me acalmar, porque ele é muito, muito bom. Enfim, agora, já falando de centelha, trazendo o gancho para cá, eu criei um e-book, O Caminho da Expansão. Esse e-book foi um presente da minha centelha, já falei aqui em outros vídeos. Se você deseja adquirir, eu vou deixar o link na descrição para você ir lá adquirir esse e-book, tá muito bom. Foi um presente da minha centelha, então não foi a Vânia Almada que escreveu, foi a centelha divina da Vânia Almada que presenteou ela. E presenteou vocês também, né? Porque se é bom pra mim, é bom pro próximo, com certeza. Não vai ser só pra mim. Então, beijo, obrigada por assistir até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no meu canal e até o próximo.